Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Allianz Parque, invicto no campeonato, tentando continuar a grande fase, a evolução do time, mostrar que essa evolução ela era para valer no primeiro grande teste, primeiro teste de fogo que era para acabar com um incômodo tabu, né? Se o Palmeiras está há 16 anos sem ganhar no Morumbi, o São Paulo está sem ganhar no Allianz Parque desde que o Allianz Parque foi reformado, desde que virou arena. O São Paulo tinha condições para isso, entrou com um time extremamente ofensivo, ao contrário do que muita gente apregou aí, o Aguirre é um técnico retranqueiro, não, colocou só o Jusilei e o Hudson que estava muito bem no jogo, né, para marcar ali no meio, e colocou ali o Nenê, o Everton, o Diego Souza, o Marcos Guilherme, todo mundo para pressionar o time rival, né, para tentar acabar com isso. São Paulo tentando aproveitar a grande fase e aproveitar também os tropeços do Palmeiras. O Palmeiras vinha tropeçando, estava em crise, cogitava-se até uma demissão do Roger Machado, que teria sido uma bobagem. Então, assim, antes da gente fazer essa análise, é importante dizer que não é por conta de uma derrota como essa que o Aguirre de repente virou burro, Roger Machado virou gênio, não, é simplesmente um jogo circunstancial, como todos os outros. São Paulo fez um bom primeiro tempo, um primeiro tempo ajustado, enfrentou um rival que é um dos times do Brasil que tem um dos melhores elencos do Brasil, Palmeiras, Flamengo tem um dos melhores elencos, o São Paulo gastou muito, mas o São Paulo não corrigiu algumas deficiências com o dinheiro gasto, né? Gastou muito dinheiro, mas não resolveu algumas coisas, tanto que a gente critica, para quem pegar os vídeos aí desde o começo, a gente critica algumas contratações que São Paulo fez. Não quer dizer que tá trágico, o Aguirre está achando soluções, mas é normal que o time vá tropeçar em alguma situação, e foi, infelizmente, hoje, um jogo que era para ter aquela arrancada antes da Copa, que era para mostrar uma força do time, e não conseguiu. Então São Paulo fez um bom primeiro tempo, achou um gol numa falha da defesa palmeirense. Então, deixa eu mostrar os gols, né? Aqui, os gols a gente sempre pega do UOL, né? Então, deixa eu pegar aqui vai. Primeiro gol do Palmeiras, o primeiro gol do São Paulo, né? Foi um gol que tinham dado pro Marcos Guilherme, mas o gol, na verdade, foi contra do Edu da Sena aí nesse cabeceio, né? O Marcos Guilherme vai pra disputa, e aí tá o mérito dele, né? Mas ele não chega a relar. Então, 31 minutos do primeiro tempo, São Paulo ganhando de 1-0, né? E a boa cobrança de lateral do Reinaldo, mas a falha clamorosa tanto do Edu Dracena quanto do Jailson ali, que ficou meio indeciso e acabou tomando esse gol. Aí o São Paulo tinha o domínio da partida, foi pro segundo tempo e acabou perdendo o Hudson, que sentiu o posterior da coxa direita. No segundo tempo, teve essa falha clamorosa de Sidão. Primeiro de tudo, não foi só o Sidão que falhou. O Reinaldo falha muito na marcação, no recebimento da bola o Reinaldo dá espaço, né? Então o Reinaldo não acompanha o jogador, teve aí uma confusão, a galera pedindo impedimento, mas acabaram confirmando o gol, tá aí os jogadores do Palmeiras comemorando, né? Enfim, mas aí o Reinaldo erra, deixando o cara cruzar, ele cruza muito fraco e o Sidão rebate para frente, um cruzamento ridiculamente fraco. Aí o Palmeiras acabou virando nesse gol impedido, né? Assim, mas muito impedido. Esse gol impedido, o Reinaldo também estava na marcação, mas não estava com muita ênfase. O Sidão nessa não tinha muito o que fazer, mas reparem aqui que o jogador do Palmeiras, ele não está pouco impedido, ele está bastante impedido quando a bola vai para ele, participa da jogada e faz o gol. Essa não tinha o que o Sidão fazer, mesmo o Sidão sendo um goleiro muito estável. E aí o terceiro gol, um contra-ataque, o time de São Paulo, obviamente desesperado por ter tomado a virada, e aí o jogador Dudu cabeceia fraco também, uma bola defensável, e a bola passa por baixo do Sidão, né? Ali o primeiro lançamento, a zaga do São Paulo falhando, obviamente, porque o time estava todo para frente, mas até, enfim, a zaga do São Paulo não foi bem, veio o cruzamento, mas esse cabeceio aqui era uma bola defensável. O Sidão demorou simplesmente uns 2 anos para conseguir se situar, para conseguir pular na bola. O Sidão, eu falo isso desde antes da contratação, um dos maiores erros de Rogério Ceni, ao lado daquela troca de Hudson por Neilton, né, quando o Rogério trocou, a escolha do Sidão, a gente falou isso, eu e o Perecini, a gente, por acaso, nós somos goleiros, e a gente já via no Sidão deficiências que não era para um goleiro assim, veterano como ele ter. Ele veio para o São Paulo e nunca mostrou assim segurança
nunca mostrou que tinha condições de ser titular. O problema é que o São Paulo gastou 10 milhões de reais num jogador, né, num goleiro que bate falta, que é o Jean, que é um goleiro promissor, mas que quando teve oportunidade também não foi bem. Então, aquilo que a gente falou, o Franco Armani, titular do River Plate, que deve ser o titular da Argentina, custou 13 milhões e o São Paulo me contratou um goleiro novato de 22 anos, que a gente só tinha visto 6 meses de jogo, por 10 milhões. Então, assim, São Paulo gastou uma grana violenta e não resolveu duas deficiências do time que colocam o time, que gastou muito, numa condição fragilizada. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo, não tem, e o São Paulo precisa de um goleiro, não tem. E isso a gente falou no começo, quando a galera se empolgava com o Reinaldo, gente, o Reinaldo é isso aí. O Reinaldo é um jogador que gosta do São Paulo, é um cara boa gente, faz alguns bons jogos, mas no geral é um jogador muito fraco, que se você pressiona acaba acontecendo o que aconteceu hoje, né? Ele tem e olha, ele tem um senso de marcação muito ruim. Nesse aspecto, o Edmar, em questão de marcação, é até melhor que ele, só que o Edmar é tecnicamente limitado demais. Então imaginem a situação, nós temos Reinaldo e nós temos Edmar. Isso que o Reinaldo ainda tinha descansado nessa última partida. E o Sidão comprometeu o resultado, hoje, foi muito na conta dele, porque o gol de empate tirou, assim, aquele... O Palmeiras veio com ímpeto, o Palmeiras veio pra cima. E é bom falar agora, sim, tentando manter a cabeça mais fria possível. O primeiro tempo, São Paulo teve o controle da partida, mas o Palmeiras jogou. O Palmeiras teve alguns contra-ataques, era 15 minutos de jogo e o São Paulo já tinha 2 jogadores de defesa amarelados. Não quer dizer que o São Paulo não tenha jogado. No primeiro tempo, o São Paulo jogou, criou oportunidades também, jogou de igual para igual com um rival muito forte, com um rival muito bem, que estava jogando em casa e que defendia um tabu. O São Paulo, no segundo tempo, quando saiu o Hudson, o time de São Paulo perdeu o poder de marcação justamente no momento em que o Palmeiras teve a maior pressão. Agora, essa pressão, o São Paulo só precisava suportar mais alguns minutos, porque o time do Palmeiras não teria condições de manter aquela pressão por muito mais tempo. Só que aí o Sidão, num cruzamento muito fraco, me falha e acaba propiciando o gol do Palmeiras. O time do Palmeiras se empolgou, foi pra cima, fez um gol impedido, uma falha da arbitragem que deveria ter sido vista assim pelo bandeirinha. Assim, é curioso que a galera ficou em dúvida no primeiro gol pra apitar, e o primeiro gol foi legal. E o segundo gol, que foi clamoroso, nem dúvida teve e acabou sendo apitado, mas são erros de arbitragem, coisa que acontece. O árbitro hoje errou para os dois lados. Teve falta do Palmeiras, clara, que ele não apitou. Teve falta no São Paulo, claro, que ele não apitou. Então, assim, não é, é erro que acontece. Mas foi um gol que desestabilizou. São Paulo foi para cima e acabou tomando o terceiro gol num cabeceio de Dudu, que o Sidão poderia ter defendido se fosse um goleiro de nível de time grande. Então, entendam, gente. Um goleiro de nível de time grande pega bolas fáceis, como a do primeiro gol. E às vezes faz uma defesa um pouquinho mais difícil, e nem foi tão mais difícil o terceiro gol, e às vezes até opera um milagre, como teria sido se ele tivesse defendido o segundo gol do Palmeiras. Agora vejam, o placar foi elástico, 3-1 pro Palmeiras, tira todo aquele moral do São Paulo, que vinha embalado, vai vir um monte de piadas, falando que o São Paulo amarela na hora H, que o time não presta, etc, etc, mas eu volto a dizer, como falei no último jogo. Aí eu peço pra galera dar uma pausa, já deixa o último vídeo do último jogo aí na janela para assistir só a cabeça do vídeo, antes das entrevistas. O que eu falei ali? São Paulo jogou bem contra o Botafogo, mas não pode se empolgar. Ainda é um time em formação, ainda é um técnico em começo de trabalho. Então eu não cheguei e falei, o Aguirre é um gênio quando ganhou. Por quê? Porque eu sei que ainda é começo de trabalho, e como eu tô falando desde que o Aguirre chegou, antes de terminar a Copa, é assim, simplesmente injusto condenar ou exaltar o trabalho de Aguirre. Não dá tempo de implementar um trabalho. Se você só tem 2 meses, nem 3 meses, não dá tempo de implementar um trabalho. Então, se eu não podia exaltar na vitória, eu não posso esculhambar ou criticar na derrota. O Aguirre teve que trocar o Hudson. O Hudson se machucou, mas infelizmente o Hudson foi um jogador fundamental no primeiro tempo. Estava muito bem no jogo, apesar de ter tomado um cartão amarelo por uma falta boba, por uma falta de pura afobação, mas o Hudson estava bem no jogo. Não foi só o Hudson,
né? O time de São Paulo ia tomar a pressão no segundo tempo. Agora, nessa hora, a gente precisa contar com alguns jogadores. E é o que a gente está falando desde o começo do trabalho. São Paulo foi um dos times que mais gastou, não é um coitadinho, está brigando na parte de cima da tabela hoje, porque tem um elenco para isso, gastou, investiu para isso, mas fez um investimento alto e não corrigiu algumas posições. Eu não me empolgo muito com o Jean. Não me empolgo muito com o Jean. Para mim, no pouco tempo que ele teve como titular, eu não me impressionei para um goleiro que custou 10 milhões. Mas é um goleiro promissor e que pode ter futuro. Ouço dizer muito bem do Lucas Perry e de pessoas que estão acompanhando os treinamentos, dizem que está treinando muito bem. Daria uma oportunidade para Lucas Perry e Jean, porque o Sidão se mostra muito instável e acabou comprometendo o São Paulo hoje. E não foi apenas hoje. O Sidão vem falhando clamorosamente em uma série de jogos. Em alguns desses jogos não sai o gol ou o resultado mascara. A gente pode falar a mesma coisa do Reinaldo. O Reinaldo falha muito, mas às vezes o resultado vem, ou às vezes ele faz uma jogada ofensiva e a coisa acaba, a coisa acaba passando despercebida. Mas há tempos que a gente vem criticando esses dois setores do São Paulo. Mas, de novo, São Paulo fez um bom primeiro tempo, o time não tá um lixo, não tá ruim, não foi uma desgraça, mas fez um segundo tempo muito ruim. Vai acontecer isso em alguns outros jogos e não teve sorte, porque assim, a verdade é que não dá pra ter sorte quando você não tem. São Paulo erra, São Paulo anda sendo burro com o goleiro. Insistiu um ano com o Denis que não tinha condição nenhuma. Aí me contrata o Sidão, que é um goleiro que, né, pra que você tenha uma ideia, o Botafogo acabou contratando o Gatito, que é muito melhor do que o Sidão, do que o Jean. Quer dizer, enfim, aí o São Paulo, percebendo que o Sidão tinha sido um erro, me contrata o Jean. Aí o Jean veio do Bahia, o Bahia me contrata o Douglas, né, do Avaí, que é muito melhor que Sidão e é muito melhor do que Jean. Tanto o Douglas quanto o Gatito. E o Gatito é melhor do que os três. Então assim, o São Paulo erra, né? Pensa aí, o Jailson hoje que jogou Palmeiras, um goleiro veterano que o Palmeiras, que tem o bom Fernando Praz, achou. Hoje a situação é, o Palmeiras tem goleiro titular e reserva melhores que o titular de São Paulo, o Corinthians tem titular e reserva melhores que o titular de São Paulo, o Santos tem um titular e eu acho que o reserva também é melhor, e isso é inadmissível para um time que quer brigar na parte de cima ou para um time que aspira a título. O São Paulo precisa repensar, precisa, enfim, colocar a cabeça no lugar, mas, de novo, não dá para condenar o Aguirre. Ele teve que tirar o Hudson. Muita gente fala, devia ter colocado o Liseiro de cara. Não dava, gente. São Paulo estava ofensivo demais. Ele precisava de um cara de contenção. Lembra que a gente entrou com 2 volantes de marcação hoje. Então, assim, não dava para ter colocado o Liseiro naquele momento, mas aí a tragédia veio e ele acabou colocando depois, mas já era tarde. No segundo tempo, São Paulo não existiu, não conseguiu criar, não foi incisivo e, infelizmente, perdeu uma oportunidade de ouro de quebrar um tabu incômodo. Agora é levantar a cabeça, lembrar, e assim, é jogo para não esquecer. São lições que tem que ser aprendidas. O time do São Paulo tem que entrar com uma postura que entrou no primeiro tempo, tem que entrar mordendo, não pode baixar a cabeça, não pode desanimar. Mas precisa de uma ajuda da comissão técnica em perceber que o Sidão não tem condições para ser goleiro e que o Reinaldo não tem condições de ser lateral esquerdo. Então agora o Raí vai ter aí, nesse período de Copa, uma chance de corrigir essas duas posições tão carentes no time, seja o Raí contratando, seja o Aguirre achando alguma solução, ou porque o Jean consegue brilhar e jogar o que ele jogou nesses 6 meses que impressionou o São Paulo ao contratá-lo, ou porque dará uma oportunidade para o Lucas Perry. Na lateral esquerda é mais difícil, mas se a gente conseguisse manter o Militão, de repente até o Regis seria a melhor opção ali. Isso tudo depende do Aguirre. Vamos ver como vai ser para o próximo jogo. Agora é levantar a cabeça, mas enfim, é um feriado desgraçado que a gente vai passar de cabeça quente, tudo porque o time de São Paulo perdeu a consistência no segundo tempo e não pôde confiar em alguns jogadores que são fundamentais para um time grande, para um time que quer e que tem, assim, aspirações de time grande no campeonato. Hoje não é uma noite para esquecer, porque essa lição tem que ficar. Essa lição tem que ficar, essa vitória do adversário tem que doer, porque esse time tem que ficar cascudo e a gente aprende muito numa derrota. A gente aprende que não pode perder mais. Então é isso. Um abração para todo mundo. Infelizmente vai ser um fim de semana ruim, mas esse time de São Paulo tem condições de fazer um bom papel nesse Campeonato Brasileiro. Vai precisar repensar algumas coisas, mas tem condição sim. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.